A paz do Senhor a você que acessa o canal Nova Vida em Cristo. Meu muito obrigado a você por acessar o canal. E desde já eu te convido a estar se inscrevendo no canal para que você possa fazer parte desse canal e receber um conteúdo bíblico, um conteúdo cristão. Hoje nós estamos à véspera do Natal e eu venho trazer uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar essa mensagem, que é uma mensagem devocional. Nós vamos estar utilizando o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, para concluir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Grave bem o versículo 28, pois ele será o final desse devocional. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós estamos na véspera do Natal e quando se fala Natal, nós pensamos já em festas, nós pensamos nos parentes que vão vir, no nosso amigo, na mãe, no pai, enfim, no namorado, na namorada que vai vir no momento de festividade. E como que o cristão deve pensar o Natal? Porque tem um grupo de cristãos que diz que é pecado comemorar o Natal, porque é uma festa pagã, então é uma blasfêmia. E existe um grupo muito grande que diz que sim, nós podemos comemorar o Natal desde que seja da maneira correta bíblica. Então, nós vamos estar analisando isso de forma breve, para não ficar muito extenso, pois é um devocional. Eu quero trazer aqui algumas meditações que Deus trouxe ao meu coração, à minha mente. Esse texto que nós lemos é um texto que os católicos, de forma semanal, o ouvem e o leem. E os evangélicos o leem e também o ouvem de forma mensal. E o que esse texto trata? Esse texto trata da ceia do Senhor. Nos versículos anteriores, nós vemos que o que estava acontecendo? Em vez da ceia do Senhor ser celebrada de uma forma humilde, com humildade, realmente em espírito de união, fazendo com que os irmãos pudessem realmente examinar a si mesmos e tornarem-se cada vez mais semelhantes a Cristo e deixarem as coisas da carne, as coisas passadas, o que os cristãos estavam fazendo? Muitos cristãos que tinham condições financeiras, eles traziam a sua ceia, traziam o seu vinho, traziam o seu alimento e vinham e comiam à vontade, se embriagavam ao ponto de beber muito, ao ponto de se embriagar, e aqueles irmãos humildes, eles passavam fome, porque não tinham recebido nenhuma parte daqueles irmãos que tinham mais condições. E a ceia do Senhor, em vez de se tornar um memorial do sacrifício de Cristo, se tornou realmente uma celebração de escândalo, se tornou uma celebração espiritual, foi realmente transformada numa celebração carnal. E esse povo não estava percebendo a sua cegueira, a sua carnalidade. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Nós passamos o ano inteiro vivendo, buscando as coisas da carne, no sentido de buscar o trabalho, buscar o alimento, buscar realmente viver de uma melhor maneira possível. E quando chega na época do Natal, nós pegamos esse chamado espírito natalino e passamos a sermos pessoas melhores. E isso acontece só até passar
a festa do Natal, a celebração do Natal, pois começa o ano novo e tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi experimentado no Natal, na semana que antecede o Natal, na semana do Natal, é esquecido completamente. Então aqui nós temos que entender que a celebração do Natal, ela tem uma ligação muito grande com a nossa vida espiritual, porque a ceia que nós temos que celebrar com Cristo, ela é diária. Jesus Cristo não morreu na cruz pelos nossos pecados simplesmente para que pudéssemos pensar nele de uma maneira concentrada, de uma maneira realmente humilde, somente no dia 25. Mas nós temos que pensar em Cristo todos os dias de nossa vida. O cristão pode celebrar o Natal? Sim e não. Não se o cristão celebrar o Natal sem Jesus Cristo, celebrar o Natal comercial, o Natal carnal. Agora, quando o cristão celebra o Natal, realiza confraternizações, mas nunca deixa de glorificar a Deus pelo sacrifício da cruz do Calvário, não esquece da cruz, não esquece da misericórdia do Senhor para nossas vidas, isso não torna a celebração do Natal algo pecaminoso. Assim como os coríntios eles estavam fazendo da ceia de um momento solene, de um momento espiritual, transformá-lo num momento carnal, e por que não dizer uma situação demoníaca, porque eles estavam até se embriagando em vez de estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, a celebração do Natal, ela é bênção para o cristão que vive uma vida com Deus. Um ano tem 365 dias. E não é somente no dia do Natal que nós temos que parar e pensar em Cristo, em pensar em seu sacrifício na sua vida. Aqui nós vemos no texto que nós temos que examinar a nós mesmos. Indo para o final dessa mensagem, como eu falei no início, o texto diz assim, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, Paulo ensina aos coríntios, e essa mensagem ela é para nós também. Naquele momento, era para aqueles irmãos estarem examinando a si mesmo, a conduta que eles estavam tendo ao comer o pão e beber o cálice, sem simplesmente examinar a si e a sua atitude. Eles estavam tão espirituais, entre aspas, que eles não estavam nem aí para as pessoas pobres, para os mais necessitados. Eu não estou aqui para poder trazer uma mensagem de moralidade, mas trazer uma mensagem que realmente vem impactar a minha e a sua vida. E essa mensagem impacta muito a minha vida, porque durante muito tempo eu ouvi que o cristão não pode comemorar o Natal porque o Natal é uma festa pagã, é uma festa demoníaca, você vai estar blasfemando contra Deus, é idolatria. Mas eu pergunto, durante os 365 dias do ano, será que somente no dia 25 as pessoas cometem idolatria? Cometem blasfêmia contra Deus? Sendo que a data do Natal é uma data maravilhosa para poder se propagar o Evangelho. As pessoas elas olham o lado negativo, o lado comercial do Natal e esquecem de olhar qual o sentido do Natal. Quem que tem que ser celebrado no Natal? O Natal não é do Papai Noel. O Natal, o importante do Natal, o foco do Natal é Jesus Cristo. E nós temos que entender a maravilha, o poder de Deus, porque Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho. Jesus é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o Messias prometido pelos profetas. O profeta Isaías profetizou, e vários outros profetas profetizaram o nascimento de Jesus Cristo. E assim, hoje nós estamos, depois de 2019 anos, estamos aqui
no Brasil, podendo celebrar a Cristo, celebrar a fé cristã, enquanto muitos criticam o Natal, demonizam o Natal, não percebendo a maravilha, a misericórdia de Deus de podermos cultuar a Deus no nosso país. Então, procure examinar a si mesmo, procure ver se você está olhando somente para si, olhando somente para você e para os seus amigos, para os seus familiares, para o grupinho que você faz parte. E isso acontece em todas as situações, não somente nas igrejas cristãs, mas em todos os lugares onde há ser humano, isso acontece, essa segregação. Você, com o seu grupinho, você se alegra, você se alimenta, enquanto você vê as outras pessoas passando fome e você pensa, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Isso é culpa delas. E é aí que mora o erro de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Nós, como cristãos, nós temos que examinar a nossa conduta e ver que realmente nós temos falado que somos cristãos, mas o nosso cristianismo tem sido um cristianismo de fachada. Nós não temos vivido o amor a Deus. Nós não temos vivido realmente esse amor sacrificial. Nós temos vivido realmente uma religiosidade cristã. Nós temos nos escondidos atrás de nomes, de nomenclaturas religiosas. Eu sou da igreja tal, a minha religião é essa. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos Jesus Cristo se humilhando, lavando os pés dos discípulos, dando o exemplo da humildade. Jesus partilhando o pão, multiplicando o pão. Jesus partilhando também a palavra. Nós não podemos partilhar somente alimento. Nós temos que partilhar o alimento espiritual que vai sanar a fome espiritual da humanidade. A maior fome da humanidade não é somente de alimento, de água, mas é a fome de um Deus vivo. E é isso que o Natal vem trazer. O Natal vem trazer da forma correta a ser abordado, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo não está morto, que Ele é real, que a sua história não é uma história da carochinha, mas que o nascimento dele já foi planejado desde a eternidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o enviado de Deus para poder trazer a salvação, e a salvação foi conquistada na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi derramado, os nossos pecados foram perdoados por Ele. Então, que nós possamos examinar a nós mesmos e entender que o Natal pode sim ser comemorado, mas não podemos perder o foco do Natal. O foco é Jesus, não somente no dia 25, mas todos os dias da nossa vida. E quando chegarmos na data do Natal, a data do Natal vai servir para fazer um exame geral de tudo que nós fizemos durante o ano, para que possamos cada vez mais melhorarmos a nossa conduta espiritual com as pessoas ao nosso redor, com os nossos familiares. Assim como nós nos reunimos semanalmente, como nós nos reunimos mensalmente para celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, e a esperança que temos que Ele vai voltar para buscar a igreja, assim nós temos que viver realmente cada dia ceando com o Senhor, ceando espiritualmente, mas também ceando junto com os menos favorecidos, compartilhando daquilo que Deus tem nos concedido, seja alimento físico, seja uma palavra, seja um conhecimento, seja realmente uma ajuda, um abraço, um carinho, um conselho. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem nos seus grupos. Desde já eu agradeço você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.